Olá, está começando mais um Negócios e Soluções, sua revista eletrônica feita para quem vive no mundo dos negócios e quer vencer os desafios desse caminho. Aqui você vai participar de uma conversa franca, de empreendedor para empreendedor, que é fruto da parceria entre o Sebrae São Paulo e a TV Cultura. No programa de hoje você vai ver. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, loja descobre a duras penas que o fluxo de caixa é essencial na gestão financeira. Loja de iluminação oferece design sem onerar o valor do objeto. E a trajetória da sapataria que virou um negócio do futuro. Há quem diga que design custa caro, mas essa empresa encontrou uma maneira de fazer peças mais bonitas sem que isso custe mais caro para o cliente. A Reca é uma empresa que foi fundada em 73. Ela originariamente era fornecedora de produtos para a construção civil, para as construtoras, quem consumia basicamente massivamente na época esse produto era a construção civil. E em 1986 aproximadamente, com o falecimento do meu pai, que era o fundador da empresa, nós assumimos a direção da empresa, meio porque alguém tinha que tocar o negócio mesmo, seguindo a mesma linha. Durante os 2 anos a gente seguiu a mesma linha de trabalho, fazendo o mesmo tipo de produto e fornecendo para os mesmos clientes. O Ricardo, que é um dos sócios da empresa hoje, naquela época ele estava recém-formado na área de desenho industrial e ele passou a fazer parte da empresa também e ele acabou lançando algumas luminárias, 2 ou 3 luminárias muito diferentes do que a gente fazia naquela época. E aquilo destoava tanto do que a gente trabalhava na oportunidade que as pessoas entravam e olhavam e perguntavam o que é isso? Isso é uma luminária, é um aparelho odontológico, ninguém entendia o que era aquela luminária. Não existia o designer de luminárias na época, então ninguém contratava um designer para lançar uma linha de luminárias, mesmo porque é um profissional muito caro. Então a Reca tem esse profissional no quadro societário. Isso acabou diferenciando a Reca e dando um nome desde o início para ela, é o nome que a gente mantém até hoje. A Reca oferece um produto de qualidade, diferenciado, e nós temos basicamente um compromisso muito grande com o que a gente faz. Os meus clientes não compram uma vez de mim, eles compram 1, 2, 3 vezes, os filhos dos meus clientes estão comprando e os netos estão comprando também. Por quê? Porque eu faço um bom trabalho, eu tenho responsabilidade. Os sócios todos têm uma relação direta com o cliente. E a gente procura manter isso vivo. Participa hoje com a gente o consultor Gustavo Carrera Azevedo, do Sebrae São Paulo. Gustavo, e a empresa que não tem um sócio designer? Como é que faz? Ela tem que, de alguma maneira, agregar esse conhecimento. Sim, o design hoje ele é importante para qualquer tipo de produto. Mas hoje, até o formato de um macarrão, o pessoal pensa e utiliza designer para desenvolver. Mas existem alternativas. Sem dúvida, se você tiver um sócio com talento, ajuda bastante. Mas ele pode recorrer a escritórios especializados de design ou mesmo a contratar designers freelance, né? Pessoas recém-formadas, como foi o caso da história ali apresentada, e agregar mais esse conteúdo ao produto, mais esse atributo ao produto, que é fundamental e trabalha diretamente na necessidade do consumidor hoje de ter uma peça única, de ter uma peça diferenciada. E não necessariamente precisa significar um aumento abusivo do preço do produto. Não necessariamente. Muitas vezes o design, ele pode ser, o custo desse design, o custo desse escritório, desse serviço, pode ser diluído pelo volume de peças, né? Então, quer dizer, se você vender mais, aquele desenho se pagou muitas vezes. Com bastante tranquilidade. O ano já começou com boas oportunidades de negócios. Veja os destaques da nossa agenda. De 16 a 19 de janeiro acontece a Couro Modas 2006, a Feira Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de Couro. O evento acontece no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Paralela a essa feira, também de 16 a 19 de janeiro, acontece a Feninver, Feira de Confecções e Acessórios de Moda. Vai ser bem ao lado da Couro Modas, também no Anhembi. No portal do Sebrae São Paulo você vai encontrar a informação que você precisa. Acesse www.sebraesp.com.br ou você também pode mandar um e-mail para os consultores do Sebrae.
O endereço é sebrainatv@sebraesp.com.br. E no próximo bloco você vai ver Fluxo de Caixa, a ferramenta que ajudou muitas empresas a programar melhor suas compras. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. Toda ação de uma empresa se resume à entrada ou saída do dinheiro. Manter um controle efetivo sobre aquilo que se tem a pagar e a receber é fundamental para a saúde financeira do negócio e também ajuda o empreendedor na tomada de decisões. Para isso, o empresário pode contar com o auxílio de uma ferramenta chamada Fluxo de Caixa. A partir do momento em que você abre as portas, a tua empresa já passa a gerar despesas. Você já tem contas de água, de luz, de funcionário, de telefone. Mas antes de aprender isto, a Ana precisou passar pelo pior pesadelo de um comerciante. Com o aumento do consumo no início do Plano Real, faltou mercadoria para atender os clientes. Depois, com os estoques forrados, o que faltou foi comprador para tanto produto e dinheiro para pagar os fornecedores. Foi preciso se organizar. O relatório do fluxo de caixa deve conter 5 itens básicos. O saldo inicial é o dinheiro que se tem no caixa e os saldos bancários disponíveis para saque. As entradas de caixa são as vendas feitas à vista e outros recebimentos do dia, como pré-datados, duplicatas e faturas de cartão de crédito. As saídas de caixa são todos os pagamentos, desde as contas de luz até prolabores. O saldo operacional é o valor das entradas menos os das saídas em uma determinada data. E o saldo final é a soma do saldo inicial e operacional, que permite saber a real sobra ou falta de dinheiro em um determinado período. A Ana não aprendeu isso sozinha, fez um curso e, com o tempo, adaptou os ensinamentos à realidade de seu negócio. O resultado é que hoje a empresária consegue pagar as contas em dia, tem maior capital de giro e acaba conseguindo preços melhores com os fornecedores. Isso significa um aumento da margem de lucro. Você dorme mais tranquila, porque você sabe que as suas contas vão ser pagas no dia seguinte, que está tudo controlado certinho, que independente do que você vender ou não vender naquele dia, você vai ter certeza de que naquele dia os seus compromissos vão ser honrados. Hoje eu consigo enxergar o futuro da minha empresa. Se Deus quiser, é daqui para melhor. Para falar um pouco mais deste assunto, estão aqui com a gente o consultor José Eduardo Ferreira Lopes e o empresário Fábio Saqueto, da Floros. Bom, nós vimos aí que essa empresária quase ficou sem estoque porque não sabia o que tinha guardado. José Eduardo, por que é importante fazer o fluxo de caixa? Bom, o fluxo de caixa ele é importante tanto como um controle quanto como um planejamento. Controle como? Controle para você ter ideia do que aconteceu, de onde veio o dinheiro que entrou na empresa e para onde foi esse dinheiro. E como planejamento, para você ter ideia de o que você tem a pagar nos próximos dias ou nos próximos meses e qual é o saldo que você vai ter, se vai ser disponível para esses pagamentos que estão agendados. Agora, Fábio, você pratica isso na sua empresa? Com que regularidade? Com regularidade diária. A Floros hoje ela é administrada 100% e exaustivamente pelo fluxo de caixa. Eu tenho visto várias empresas que costumam comemorar as vendas e esquece de comemorar o recebimento, né? Então, que efetivamente você tem que comemorar as vendas, não tenho dúvida nenhuma. Agora, comemorar o dinheiro que está no caixa, essa é uma tarefa muito mais importante, né? O empresário tem que ter em mente que ele precisa entender que empresa boa não é aquela empresa que vende muito, é a empresa que recebe muito e, principalmente, recebe muito na data correta. Agora, que hora do dia você faz o fluxo de caixa? Você faz no dia seguinte, o do dia anterior, no fechamento mesmo do dia? O fluxo de caixa é uma tarefa extremamente simples de ser feita.
Só que ela precisa e exige uma disciplina verdadeiramente espartana. Você tem que fazer isso no momento que ocorreu o movimento do seu caixa. Ou seja, você assinou um cheque, recebeu um dinheiro... Vai direto registra. para a contabilidade ali, que não precisa ser nada sofisticado, uma planilha em Excel, uma coisa bastante simples, né? E dessa maneira você consegue ter a clareza de quanto dinheiro você tem e quando que esse dinheiro vai estar disponível. Né? Dessa forma, por exemplo, eu costumo ver muitas pessoas com aquela sensação assim, poxa, eu vendo pra caramba, eu estou vendendo que nem um louco, mas parece que não me sobra dinheiro. Né? É justamente a questão da empresa que não administra pelo fluxo de caixa que tem, às vezes, essa sensação. Né? E principalmente, por exemplo, agora você veja os bancos acabam oferecendo dinheiro para o empresário que não fez um bom planejamento acabar saldando as dívidas que ele tem naquele instante. Só que aí começa a se enrolar. E aí é o ponto de partida para o que muitas vezes acaba sendo uma dívida infinita, né? Ele passa a trabalhar para pagar as dívidas que ele contraiu pelo fato de ele não ter uma boa administração de fluxo de caixa. Mas, Eduardo, o Fábio falou em planilha Excel, mas não necessariamente, quer dizer, ajuda muito o computador, mas ele não é, digamos, a única maneira. Você pode fazer um fluxo de caixa no velho e bom papel e lápis. Bom caderno, agenda, tudo que você tiver disponível, né? A agenda já vem prontinha para você, né? Tem todos os dias do ano, você vai anotando lá as entradas e as saídas. Logicamente que numa planilha isso fica mais fácil de ser controlado, porque principalmente quando você faz planejamento. Porque você já lança a longo prazo e diz, você sabe que dia tal, aquela coisa vai acontecer. Pode fazer até o previsto e o realizado. Né? Exatamente. Então, na medida em que as realizações não vão ocorrendo da mesma forma que você previu, o que está indo dali para frente também vai ser alterado. Então, numa planilha Excel, a hora que você faz a alteração aqui, ele já altera todo o futuro. E na mão você vai ter que apagar todos os saldos futuros e ajustar. Sim. Então, vai dar mais trabalho, mas nada impede que você faça um caderno, se você não sabe trabalhar com computador, ou não tem um computador disponível, nada impede que você faça o seu fluxo de caixa. Agora, existe a possibilidade de você separar do fluxo de caixa o que significam as operações bancárias? Quer dizer, você fazer dois controles, porque ali a gente apresentou na reportagem uma solução integrada, em que você lança tudo. Contas bancárias, recebíveis, o que você pagou, etc. Mas é possível também, em empresas um pouco mais complexas, você separar, de um lado, o que rola no banco e o que entra, digamos assim, na porta do negócio? Ah, sim. Você pode separar por itens. Assim como você tem lá, por exemplo, faturamento à vista, faturamento a prazo, né? Recebimentos de faturamentos a prazo. Então, você pode separar de acordo com a sua necessidade. Sempre um relatório financeiro, ele tem que atender à sua necessidade de informação. Então, se há uma necessidade de abertura da informação, então você vai fazer essa abertura. Por quê? A sua tomada de decisão vai depender do nível de informação que você tem. E se você tem uma informação fechada que não é suficiente para tomar decisão, então é importante que ela seja aberta. Fábio, nas empresas de um porte um pouco maior, isso depende não apenas do proprietário. Né? Não é o executivo, não é o dono da empresa que vai lá e vai fazer o fluxo de caixa. É verdade. Envolve uma equipe. Como é que você habilita essas pessoas a fazer isso? E, em segundo lugar, isso não conflita com a ideia que muitos empresários têm de que dizer, não, essa questão de saber quanto que a empresa está faturando, isso aí é um negócio meu, o funcionário não tem que saber. Vai lá, paga a conta e tal. Quer dizer, imagino que, no caso da tua empresa, isso pressupõe o trabalho de outros funcionários. É verdade. Hoje, para você ter uma ideia, na Floros a gente tem algumas áreas. A gente tem a marca própria da Floros, que é vendido tanto no modelo porta a porta, quanto no varejo. A gente tem a franquia, que é um modelo que tem um lojista que compra os produtos exclusivamente da Floros, e a gente tem terceirização, quer dizer, a Floros fabrica cosmético para outras empresas. Cada um desses segmentos é administrado e gerido por uma pessoa diferente. Só que na Floros a gente trabalha a seguinte cultura. Primeiro, quanto mais simples, melhor. Tudo tem que ser muito simples. Então, eu dei o exemplo do caso da planilha Excel, mas a maneira como que a pessoa se sentir confortável trabalhar tem que ser isso. E tem que ter, mais que tudo, uma cultura disseminada na empresa dessa necessidade fundamental de controle. Né? Esse negócio de imaginar que o funcionário não pode saber quanto que a empresa fatura, honestamente, eu acho que isso é uma coisa bastante ultrapassada. O funcionário tem que ter consciência quanto a empresa fatura, sim,
Principalmente pelo fato que daí ele vai sentir quanto que ele tem que ajudar a empresa. Né? Saber que todo salário, pagamento, investimento na empresa, compra de maquinário, um computador, as coisas mais simples que você precisa no dia a dia da empresa, vem não só da venda, mas vem daquilo que a empresa recebe. Agora, José Eduardo, imagino também que tem gente no mercado que ainda não opera com fluxo de caixa. Como é que o sujeito deve começar isso aí? Ele vai dizer, não, eu vou esperar virar o ano, aí não, agora no mês de fevereiro, não, janeiro, março já é muito longe, ou é melhor começar desde já e ir melhorando o controle que você estabelece sobre essa entrada e saída? Olha, o quanto antes você começar, melhor. Né? Tem até aquela brincadeira que já o português da padaria já faz o seu fluxo de caixa. Né? No bolso esquerdo ele põe o dinheiro que entra. Então, é sempre importante você começar. Por quê? O fluxo de caixa, como qualquer outra ferramenta de administração financeira ou de administração de empresas, ela vai se aperfeiçoando à medida que ela vai sendo utilizada. E eu tenho um exemplo próprio, eu entrei numa empresa, comecei a desenvolver um fluxo de caixa, lógico, era uma empresa de prestação de serviços, onde as entradas são mais fáceis de serem observadas, né, do que num comércio que você depende de alguém vir comprar. Numa empresa de serviços, normalmente você já tem os contratos programados, etc. As entradas já estão programadas, né? Assim como as saídas você tem para todo tipo de empresa. Mas você começa a fazer esse fluxo de caixa à medida em que você vai tomando conhecimento do tipo de entrada que você tem, do tipo de saída que você vai ajustando. Eu, por exemplo, nessa empresa que eu citei, eu cheguei num ponto em que eu tinha uma variação entre o planejado e o executado em torno de 1%. Nossa, gente. Quer dizer, era muito próximo da realidade. Exatamente. Então, quanto antes você começar, maior vai ser o seu aprendizado. Ok, obrigado, Zé Eduardo. Obrigado, Fábio. E agora vamos ver os principais pontos desta nossa conversa. O fluxo de caixa é importante tanto como controle quanto como planejamento. É preciso ter disciplina para fazer esse controle. O relatório financeiro tem que atender à necessidade da empresa. Como toda ferramenta de controle, o fluxo de caixa vai sendo aperfeiçoado à medida em que é utilizado. Sempre é hora de começar seu controle. Agora ouça a opinião do nosso consultor jurídico. O fluxo de caixa bem feito organiza os pagamentos e recebimentos da empresa e, com isso, permite que os sócios separem as contas da empresa de suas contas pessoais. É certo que os sócios dependem economicamente da empresa para viver e devem receber algum dinheiro por seus esforços, mas para isso devem ficar atentos à lei. Os sócios podem fazer 2 tipos de retiradas da empresa. Prolabore, que é uma espécie de salário que a empresa paga aos sócios que trabalham, e pela distribuição dos lucros da empresa. Oriente-se com seu contador a respeito. Diante disso, jamais misture as contas da empresa com as suas contas particulares. O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro dos sócios é dos sócios. Não deposite seu dinheiro, nem saque dinheiro da empresa para seu uso particular. A confusão patrimonial causa sérios problemas jurídicos e os sócios poderão comprometer seus bens pessoais por essa atitude. O fluxo de caixa bem organizado poderá evitar problemas como esses. Se você ainda ficou com dúvidas, converse com os consultores do Sebrae pela Central de Relacionamento. O telefone é o 0800 780202 ou também pelo portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. O Negócios e Soluções volta depois do intervalo. E agora, mais uma dica de venda para você. Outro dia, eu fui a uma loja de presentes comprar uma caixa de porta-joias. Passeando pela loja, vi várias caixas, mas todas estavam lacradas, envoltas em um saco plástico. A dona da loja se aproximou e eu pedi para ver as caixas, para que pudesse observar se havia divisórias e qual o material do revestimento.
Mas, para meu espanto, a dona da loja disse que não poderia abrir as caixas, porque ela não iria quebrar os lacres. Com essa resposta, saí de lá e não comprei a caixa. Comprei sim, mas numa outra loja, onde a vendedora, além de quebrar o lacre, ainda nos fez uma demonstração completa de cada caixa. Por isso, o recado hoje é muito simples. Quer vender? Então demonstre o produto. Faça o cliente participar da venda. Para vender, é permitido ao cliente olhar, tocar, sentir, experimentar o produto. Se o cliente não tiver essa oportunidade, vai preferir comprar em outra loja. Com vendedores flexíveis e bem preparados, o cliente ficará satisfeito e você vai vender muito mais. Eu fiz um projeto de franquia para o Grupo Santista e outras empresas ficaram sabendo desse projeto. Nós éramos um grupo muito grande e o mercado ficou sabendo e começaram a me procurar para fazer, até para me contratar. Aí eu falei, olha, era a minha grande chance, eu falei, ó, contratar não, mas eu estou abrindo uma empresa de consultoria. Isso eu nem tinha aberto empresa, não tinha feito nada. E aí foi crescendo o negócio de consultoria, se tornou até um negócio bastante grande. E eu comecei a trazer franquias americanas para o Brasil. No meio dessas franquias tinha uma franquia de sapataria, que a princípio eu não tive assim, muito interesse. Mas o interesse de um grande grupo, que foi o Grupo Pão de Açúcar, por essa franquia, que até viajou nos Estados Unidos para conhecê-la, me fez na hora ficar interessado nessa franquia. E eu negociei com o americano e trouxe a franquia para o Brasil. E desde o início eu vi que eu tinha que mudar a franquia, que eu tinha que agregar serviços novos, o nome era muito complicado, então eu lancei o nome Sapataria do Futuro junto. E aos poucos eu fui mudando o negócio até que eu pude andar com as minhas próprias pernas, inovei tanto que não foi mais necessário a dependência da franquia americana. A partir de 1998 em diante, nós agregamos outras franquias de serviço, inovando na área de reforma de roupa, na área de costura, com a costura do futuro, inovando na área de lavanderia, com a lavanderia do futuro. Enfim, a gente acabou criando um conceito de um centro de serviços de renovação, que foi assim uma tirada, porque não existe isso em nenhum lugar do mundo. Você não tem medo de mudar, é o grande mote. Eu acho que é a única certeza na nossa vida e eu vivo disso. Paulo César Mauro era consultor de franquias quando conheceu essa empresa americana de conserto de sapatos. De uma loja no shopping, a Sapataria do Futuro virou uma holding, a Golden Services, com serviços de lavanderia, engraxataria, costura, bordados e tinturaria. Com um faturamento de 25 milhões de reais por ano, a empresa tem 350 lojas em todo o Brasil. E há pouco tempo começou a expansão para o exterior, abrindo uma loja no México. O Negócio de Soluções fica por aqui. Se você quiser falar com os consultores do Sebrae, mande um e-mail para sebraenatv@sebraesp.com.br. Ou, se preferir, acesse o portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre o programa e também pode dar suas sugestões. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!